Marcos capítulo 4, nós vamos ler aqui do versículo 10 em diante, que diz: Quando se achou só os que estavam junto dele, os 12 o interrogaram acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós vos é dado a saber o ministério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábola, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se converta e lhes seja perdoado os pecados. E disse-lhe: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Jesus, no início, ele fala sobre a parábola do semeador. Ele diz que a primeira caiu, na estrada, junto do caminho, e as aves do céu comeram. A segunda, ele diz que caiu sobre pedras, mas não tinha raiz e morreu logo. E nasceu o sol também, queimou-se. Outra caiu entre espinhos, os espinhos sufocaram. E outra caiu em boa terra. Os discípulos, eles perguntam aqui a Jesus, que eles não entenderam. Podemos dizer assim, como eles não entenderam? Eram pescadores, pessoas que talvez não tivessem trabalho com agricultura. Mas Jesus, ele fala por parábola para os seus discípulos. Muitas pessoas da época de Jesus, o Jesus falava, eles não entendiam. Quando era uma coisa familiar, cada que os agricultores entenderam bem. Mas os discípulos perguntaram, Os discípulos começaram a interrogar Jesus. Para que o homem realmente possa dar sentido à sua vida, ele precisa ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, refletir na palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. E Jesus Cristo, ele está aqui com esses homens que importantes para a criação da igreja. E Jesus, ele explica para os seus discípulos, As que estão junto do caminho são as pessoas, são aqueles que a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada em seus corações. Jesus está explicando para os seus discípulos que eles vão ter a missão de pregar a palavra, de ministrar a palavra, mas que as pessoas não vão dar crédito, que as pessoas não vão dar ouvido. E ele usa a expressão aqui que Satanás tira. O inimigo é assim, ele é ousado. Desde o jardim do Éden, que ele desfaz da palavra de Deus. Ele sempre desfaz da palavra de Deus. Em João 8, Jesus diz que ele é o pai da mentira, que ele é mentiroso, que ele é um ser que faz com que a palavra não seja ouvida. Mas a igreja está aqui na terra pregando a palavra. Muitas pessoas estão ouvindo a palavra, mas a pergunta que é feita aqui para você: você tem dado crédito a essa palavra? Porque Jesus disse: se alguém me ama, esse guardará minha palavra. E quando Jesus diz que esse crer que Jesus fala, crer significa não só acreditar, mas obedecer. Qual tipo de terreno está sendo o seu coração? Aqui Jesus, ele fala logo, no versículo 4 do capítulo 4. E aconteceu que, semeando ele em uma parte da semente, caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e comeram. Aí ele explica aqui para os seus discípulos, o que semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações.
Então é necessário você acreditar que essa palavra, ela está sendo semeada na vida das pessoas. Você não é obrigado a obedecer. Você não é obrigado. Né? Mas lá em Apocalipse diz, bem-aventurado, felizes o que ouve, né? E os que leem a palavra. Somente a palavra de Deus brotando em seu coração. Porque Jesus ele disse que se o grão caindo na terra não morrer, né? Se ele não morrer, ele não vai produzir. Mas se ele morrer, ele vai produzir frutos. E é isso que Jesus quer. Que você morra para o mundo, mas viva para Deus. Morrer para o mundo é você dizer assim, a partir de hoje eu vou procurar agradar a esse Deus maravilhoso. Você está sempre ouvindo a palavra de diversas formas, mas precisa saber, você está obedecendo a palavra? Ela está criando raiz em seu coração? Fica a dica.